Olá, eu sou a Larissa e hoje nós estamos aqui com o professor William, formado em Biologia pelo UMC, para responder a algumas perguntas do nosso projeto. Olá, professor, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Larissa? Então, a primeira pergunta seria: quais são as principais alterações geomorfológicas observadas em Guaianazes nas últimas décadas, possivelmente associadas ao aquecimento global? Olha, Guaianazes sempre foi conhecido como um bairro dormitório. E a gente tinha boa parte dele, o entorno da Mata do Carmo, que é uma extensão da Mata Atlântica. Só que, a partir da década de 80, aí, com o crescimento demográfico, houve muita construção aqui no nosso bairro. Então nós temos como exemplo a cidade de Tiradentes, que é um bairro vizinho próximo a gente. Nós temos aqui no nosso entorno diversas coabs. E todas essas construções, elas fizeram com que houvesse, então, um desmatamento. Então nós perdemos muito da nossa mata. E hoje nós só temos fragmentos de mata ao redor do bairro. Isso impacta de diversas formas, porque, primeiro, com a construção dessas casas, desses apartamentos, houve uma impermeabilização do solo. Então nós não temos para onde a água correr. Nós temos problema com lixo, porque a população não contribui com o lixo, colocando o lixo no seu devido lugar. E aí nós temos entupimento de bueiros que vão provocar aí as enchentes, tá certo? E sem contar o próprio aquecimento do planeta. A gente percebe que ao longo dos anos, à medida em que vai passando, a temperatura vai aumentando e que o nosso bairro também não é diferente. A gente nota que, comparado a tempos anteriores, a anos anteriores, as nossas temperaturas também subiram bastante. Certo. Bom, a próxima pergunta seria: com o aumento das chuvas intensas devido ao aquecimento global, tem impactado a erosão e a formação do solo em Guaianazes? É verdade. Quando você anda pelo bairro, as regiões aí onde tem os córregos e os riachos, a gente percebe que houve realmente essa erosão, acabou-se a mata ciliar, né? Com o assoreamento desse córrego, por isso que com qualquer chuva nós temos as enchentes e os transbordamentos que provocam aí tantos danos, né, na população em geral, vamos dizer assim, tá certo? E o que a gente observa também quanto ao próprio solo, né, porque à medida em que esse solo ele foi impermeabilizado e que essa água não tem onde correr, quando ela acha um espaço, então ela tem provocado essas erosões, essas fissuras, essas rachaduras. E muitas vezes até nas próprias ruas, a gente, principalmente na época das chuvas, a gente nota muito a formação desses buracos, né? Que causam transtornos para todos da população. Certo. Professor, eu gostaria de saber quais mudanças no uso do solo em Guaianazes podem ser atribuídas ao aquecimento global e como essas mudanças afetaram a morfologia local. Como eu já até te falei anteriormente, à medida em que foram construídos aí esses conjuntos habitacionais e que foram feitas essas impermeabilizações do solo, hoje nós temos atualmente, poucas praças, poucas áreas verdes, né? Poucas áreas que podem receber, por exemplo, essa água da chuva para que ela possa infiltrar no lençol freático e continuar lá como um manancial. Então nós temos esse problema ainda no solo, né? Além de que a gente pode observar também no nosso bairro que nós temos muitas construções irregulares, né? E essas construções irregulares em que as pessoas, devido à demanda, né, à necessidade de moradia, elas foram chegando nos locais e foram construindo de qualquer maneira, isso também provocou uma série de problemas aí no próprio solo da região. Certo. Agora eu gostaria de saber de que maneira a vegetação nativa de Guaianazes tem sido impactada pelas mudanças climáticas globais. Olha, eu acho que além da mudança climática que a gente tanto vem falando desse aquecimento global, de queimadas, de queima de combustível fóssil, de desmatamento, eu acho que uma outra grande preocupação nossa é que hoje nós não temos, ao entorno de Guaianazes, devido à questão das moradias, das construções, mais nenhuma área verde. Antigamente a gente tinha muitos terrenos com muitas plantas, mesmo que plantas que não eram nativas, mas plantas chamadas invasoras, né, que foram plantadas nesses locais. E hoje nem isso a gente tem mais.
Como eu disse lá na primeira pergunta, a gente está só com um fragmento da Mata Atlântica ao entorno do bairro, o que é muito pouco, né? Porque a gente poderia ter mais áreas verdes. As poucas áreas verdes que nós temos no bairro, elas não são tão conservadas, né? Então precisaria haver uma política ambiental visando uma melhor preservação e uma conservação dessas espécies, tá certo? E até, quem sabe, aí um replantio, né, de árvores, mas árvores que sejam capazes de realmente garantir não só a fisionomia do bairro, mas também ser importante, né, nesse processo aí de dar uma refrigerada no bairro. Nosso bairro é muito quente e a gente sabe que as plantas, onde há plantas, você consegue manter uma umidade e essa umidade ajuda bastante. Então muitas vezes, né, de uma maneira errada, foram feitos plantios de árvores de grande porte nas calçadas, em alguns locais, e a gente vê que hoje essas árvores estouram as calçadas, muitas vezes afetam tubulações de água e interferem. Então precisa fazer uma pesquisa para ver qual é o tipo de vegetação que melhor se adapte ao nosso bairro, tá certo? Para que assim a gente, daqui a alguns anos, possa corrigir esse problema. Correto. Certo, o senhor é morador de Guaianazes há muito tempo, como já dito anteriormente, antes da entrevista. E sendo morador de Guaianazes, eu gostaria de saber se houve alguma mudança na distribuição de espécies vegetais pela região, como uma consequência do aquecimento global. E se houve essas mudanças, quais seriam? Se o senhor poderia especificá-las, por favor. Olha, você vê que assim, as mudanças não houve. Eu quero acreditar que nós temos muitas plantas aí que foram plantadas, talvez naquele processo de arborização, às vezes até de uma maneira errada, né? Não foi feito um levantamento para saber qual era o tipo adequado de vegetação que deveria compor o bairro, né? As próprias calçadas, as próprias regiões, porque vira e mexe a gente tem, não só no bairro de Guaianazes, mas a gente vê pelos veículos de imprensa aí, que muitas árvores caem. Por quê? Porque essas árvores que foram plantadas, elas não passaram por um plano diretor para se saber qual é o tipo de árvore que deveria ter sido plantada naquele local. E é isso que a gente tem observado, entendeu? Então tem muito pouco, o bairro já foi mais arborizado. Como eu disse para você, graças a essa necessidade de se ter mais construções, porque o nosso bairro ele recebe muita gente. Guaianazes é um dos bairros mais populosos da cidade de São Paulo, então essas áreas verdes, aos poucos, elas foram se degradando. E, consequentemente, né, com essa degradação, não houve uma organização, talvez um plano, para que a gente pudesse fazer de novo o replantio de algumas espécies, né, para tentar corrigir esse problema. Certo. Professor, de que forma o aquecimento global tem alterado os padrões de precipitação em Guaianazes? Olha, Larissa, tem interferido bastante essa questão. Porque assim, a gente sabe que o nosso bairro está muito impermeabilizado. Embora isso não tenha sido feito de uma maneira correta, porque o importante era impermeabilizar, porque o asfalto, o concreto, ele é melhor do que o bairro, na questão da higiene, na questão até da estética do bairro. Só que o que acontece? Os nossos riachos e córregos, eles têm muito lixo. Por mais que nós tenhamos um serviço de coleta de lixo, a gente percebe que muito da população ainda continua despejando lixo nesses ambientes. Então nossos rios, nossos riachos, nossos córregos são muito cheios de lixo. E quando chove, né, que há o transbordamento, principalmente se há uma chuva muito forte, isso tem provocado bastante problemas, porque nós temos alagamentos, principalmente na região aqui do Mercadão de Guaianazes, naquela região ali próximo ao Extra, entendeu? Aqui atrás, na região daqui da Coab, Juscelino Kubitschek, nós também já tivemos problemas de enchente, justamente devido a isso. O fato da população estar jogando lixo dentro desses cursos d'água e, consequentemente, ocorrer esse transbordamento que acaba gerando aí um transtorno para as populações, porque se perde bastante coisa. Certo. A próxima pergunta é: quais são os impactos das ondas de calor mais frequentes e intensas em Guaianazes, possivelmente atribuídas ao aquecimento global? Como nós sabemos, nós tivemos uma onda de calor no ano passado, no mês de novembro, e agora passamos por uma onda de calor neste mês de setembro. Então eu gostaria de saber o que o senhor acha dessas ondas de calor, como elas afetam a nossa população.
Elas afetam bastante. Primeiro, como eu disse para você, o nosso bairro é um bairro dormitório, então as pessoas vieram construir as suas casas devido a essa grande dificuldade de moradia. Então a pessoa achou no nosso bairro, por ser um bairro periférico, a solução para encontrar sua moradia. Perfeito, tá? Só que nós temos poucas áreas verdes para absorver esse calor. Nós temos concreto, temos asfalto, né? E todo esse calor acaba interferindo, porque dentro das nossas casas é quente, as creches são quentes, as escolas são quentes, então qualquer ambiente que você está andando, a temperatura está sempre se elevando, muito calor. E esse calor, de uma certa forma, ele também traz uma série de transtornos, porque junto com ele acaba vindo alguns problemas de saúde que vão afetar aí a maioria da população, principalmente as crianças e os idosos. Mas não que outras faixas etárias da população também não sejam acometidas devido a esse problema. Correto. Eu gostaria de saber como as mudanças observadas na morfologia, vegetação e clima de Guaianazes podem afetar a qualidade de vida da população local. Nós temos um problema ainda que eu acho que vai ser difícil de resolver, que é essa questão dessa moradia irregular. Nós sabemos que toda vez que as pessoas acham um terreno, uma grande área, e as pessoas sem as suas condições de vida, de moradia, eles vão tentar invadir para morar, e aí começa todo um problema, porque muitas vezes essa ocupação, além dela ser uma ocupação irregular, ela vai se tornando mais irregular ainda. Por quê? Porque muitas vezes se constrói de qualquer maneira no solo, você vai tirar um pouco da vegetação que tem, muitas vezes você não vai ter o saneamento básico, você não vai ter a água tratada, tá certo? Você não vai ter a rede de esgoto. Então todos esses fatores acabam contribuindo para quê? Para que nós tenhamos ainda mais problemas no bairro. E isso é notório, tá? Não é de hoje, né? A gente percebe que o nosso bairro, quando a gente olha a sua fisionomia, se a gente pudesse tirar uma foto geral do bairro de Guaianazes, a gente vê muitas construções irregulares, muita construção muito feita uma próxima à outra. Por quê? Porque foi o recurso que coube àquela pessoa fazer a construção. Não é uma crítica à moradia. A pessoa foi o que ela conseguiu encontrar, né, para morar, porque o sonho dela é ter o seu cantinho, ter a sua casa própria. Mas, entretanto, eu acho que faltou um pouquinho o olhar das autoridades, tá certo? Eu não sei se subprefeitura, quais são os órgãos competentes que poderiam observar isso e fazer até uma orientação, porque muitas vezes a gente sabe que essas construções elas acabam gerando aí uma série de transtornos para todo mundo, não só para o próprio morador, mas também para outras pessoas. E aí hoje a gente está com esse problema. Então um bairro com poucas áreas verdes, nós não temos áreas de lazer, nós não temos um parque onde as pessoas podem praticar uma caminhada, em geral praticar esporte, tá certo? As nossas ruas, quando chove, rapidamente a água vai correndo pelas galerias e vai entupindo, porque as pessoas vão despejando lixo de qualquer jeito, em qualquer lugar. Embora nós tenhamos em alguns pontos a coleta de lixo, ela é regular nos bairros, e existem até lixeiras que são colocadas ao longo das ruas, mas as pessoas não fazem essa coleta adequada. Então todos esses fatores vão gerando aí esse transtorno que tem ocorrido. E apenas para complementar, a gente sabe, né, o senhor mesmo disse, há uma negligência governamental muito grande que acomete nós, moradores de Guaianazes. Nós que residimos aqui, vivemos a realidade, sabemos que acontece, justamente por sermos um bairro periférico localizado ao extremo da Zona Leste. Então, apenas para complementar, realmente é uma situação que é muito difícil e que traz muita revolta para nós, moradores, e também outras pessoas da cidade que nos observam diariamente. Agora a última pergunta. Com os recentes incêndios que atingiram o estado de São Paulo, que vem desde o mês passado, mês de agosto, e agora no mês de setembro também, eu gostaria de saber quais você acha que foram os impactos observados na região de Guaianazes. A gente sabe que essa época do ano é uma época de estiagem, né? Essa transição de inverno com primavera, ela sempre foi uma época muito seca. A gente sabe que no Brasil em geral, a gente tem acompanhado aí nos veículos de imprensa, que houve os incêndios eram de causas naturais, hoje eles já são de causa criminal, então já temos esse problema.
As pessoas, infelizmente, aqui no nosso entorno, o que a gente observa é que muitas vezes quando a pessoa faz a limpeza de um terreno baldio, ou faz o terreno ao entorno da sua casa, ou próximo ao bairro onde mora, que seja, ele tem o hábito de fazer a limpeza e em seguida colocar o fogo, porque ele acha que queimando aquele lixo, aquele resto de vegetação, todo aquele material que ele recolheu, ele vai resolver o problema. E aí ele causa outro transtorno, porque a gente sabe que com essas queimadas que se espalharam aí pelo Brasil, nós estamos recebendo a fuligem até hoje. Então quando você passa o dedo num móvel na sua casa e você vê aquela fuligem negra, é a sujeira, é proveniente dessa queimada. Quando o seu vizinho põe um fogo aqui do lado, essa fuligem também provoca uma série de problemas. Então, além de estar, obviamente, ligado a fatores de provocar a fumaça, que muitas vezes é tóxica, porque você queima aí resíduos que você não sabe o que você está queimando, você está provocando uma poluição do ar, você está inalando poluentes aí que estão entrando no seu sistema respiratório e que pode causar aí uma série de problemas de saúde, sem contar que essas queimadas também acabam contribuindo para o aquecimento global, para a elevação da temperatura. A gente tinha observado que naquela semana em que se intensificaram as queimadas, as temperaturas também subiram bastante. Professor, eu gostaria de agradecer a sua participação no nosso projeto, que é sobre racismo ambiental. E bom, essa foi a nossa entrevista. Eu sou a Larissa e nós acabamos de falar com o professor William, professor e mestre local aqui de Guaianazes, formado em Biologia pela Universidade de Mogi das Cruzes. Muito obrigada. Obrigado.